Muitos não sabem, mas o mercado americano é dominado por robôs, ou seja, são algoritmos automáticos que fazem investimentos sem pensar nas melhores ações, sem escolher vencedores e simplesmente alocam capital de forma automática. Só que eles vêm comprando, mas existe um risco cada vez maior que eles comecem a vender e isso pode criar um sério problema não somente para os Estados Unidos, mas também para o resto do mundo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E isso daqui, na verdade, ele é um dos princípios que é chamado de Passive Investing, que ele é muito aplicado hoje para aquelas contas que a gente chama de 401k, ou seja, quando você tem funcionários que recebem seu salário nos Estados Unidos a cada 2 semanas, normalmente, e esse dinheiro vai automaticamente para fundos, né, como ETFs, e muitos deles são expostos a SP500. Só que hoje você está com uma situação nos Estados Unidos onde você começa a ter um certo risco de um desemprego um pouco maior, daquele tipo de emprego mais full-time, que você recebe um salário, e muitos deles, apesar de não mostrar tanto no relatório de desemprego, afinal o desemprego caiu, né, como eu já falei em outros capítulos, você tem pessoas que sai daquele emprego full-time e passa a fazer o part-time, ou seja, ele começa a fazer Uber, ele começa a fazer determinadas atividades ali que são muito mais voltadas para comissões ou coisas variáveis e não mais aquele salário. E para de contribuir para essas contas. E pior ainda, você tem pessoas que acabam ficando desempregadas ou tendo algum problema ali, uma emergência médica e precisam fazer o saque antes da hora, né? Que nos Estados Unidos são 59 anos e meio para você fazer o saque sem multa, e isso começa a criar os primeiros sinais de talvez uma reversão de todo esse movimento do passivo. Só que o resto do mundo, principalmente quando você avalia ali o milkshake do dólar, ou todo o capital que entra aqui nos Estados Unidos, isso pode dizer para os algoritmos, opa, peraí, eu quero reverter essa ordem e ao invés de comprar, eu vou vender. Antes de entrar nos detalhes de como que funciona toda essa parte, eu quero te convidar para uma conversa que vai ser a segunda versão dela, né, que é o nosso Masterclass, onde eu falei da última vez sobre as mudanças radicais entre 2024 e 2025 e todo o paradigma que o Trump encontrou, né, na hora de fazer ali as suas mudanças em relação a como funciona o sistema monetário, mas agora a gente precisa fazer uma atualização baseada nas coisas que vem acontecendo e num paradigma um pouco diferente do que a gente imagina, e eu quero conversar sobre isso nesse evento que vai ser completamente gratuito para que você possa participar também. E para aqueles que querem se aprofundar no sistema euro-dólar, entender exatamente como funciona a mecânica monetária de uma forma diferente que você não aprendeu na escola, eu convido você a conhecer o Substack, onde você pode ver os vídeos gratuitos, inclusive sem propagandas do YouTube, e você também pode participar da nossa comunidade, fazer perguntas, inclusive, para membros, com vídeos exclusivos todos os sábados, entrevistas, eu compartilho o meu próprio portfólio, enfim, aqui realmente eu tenho todas as informações. E você pode se inscrever gratuitamente aqui no link da descrição abaixo também. Então vamos lá, aqui eu quero entrar no conceito de investimento passivo. Esse daqui é um dos... quem mais fala sobre esse assunto, na verdade, é o Michael Green. E hoje ele vê um dos maiores movimentos de quando você compra ações, ou seja, você não está escolhendo a Apple ou a Microsoft ou a Nvidia, né, ou a Tesla, mas sim você está colocando diretamente para um fundo, geralmente representado por um ETF, e ele dilui entre todas essas mega corporações. Então você simplesmente segue ali o que já está sendo feito. E esse movimento ele acontece dentro dos Estados Unidos e principalmente fora dos Estados Unidos, com hedge funds, com bancos, né, o famoso carry trade do Japão, que eu já expliquei em vários outros capítulos. E aí esses dois fluxos dos empregados nos Estados Unidos que contribuem para o seu 401k a cada 2 semanas, e o fluxo também do carry trade de fora dos Estados Unidos faz com que a bolsa americana seja infinitamente maior do que uma bolsa brasileira, por exemplo, uma bolsa europeia, e concentre, como se a bolsa americana fosse ali o cofrinho do resto do mundo. É por isso que ele é o centro do sistema euro-dólar e faz esse milkshake, né, que o Brand Johnson tanto fala, só que a forma desse investimento totalmente passivo, por que ele é chamado de passivo? Porque
Você não escolhe o melhor momento para comprar aquilo. Você tem, na verdade, uma ordem automática de quando aquele dinheiro bate no fundo, o fundo é obrigado a comprar. E é aí que o robô entra. E aí ele vai fazendo aquelas compras. E o mais interessante é que as compras que são feitas nesse tipo de modalidade, elas fazem as ações, a reflexão que se tem no crescimento da empresa, no market cap, ele é bem maior do que nos investidores ativos. E isso é um pouco contraintuitivo, ou seja, você aumenta muito mais o market cap, quase em 10, 20 vezes, com cada dólar que você coloca no investimento passivo, do que você fazendo isso pelo investimento ativo. Porque como essas empresas são empresas muito consolidadas, elas criam aquele efeito de ciclo, né, vicioso, onde quanto maior elas ficam, mais segurança elas têm, menor juros elas têm que pagar, né, para serem capitalizadas, e ao mesmo tempo elas acabam tendo uma concentração cada vez maior no mesmo ETF, né, no SP500, por exemplo. Então quem faz parte da SP500 acaba tendo ali uma vantagem desleal em relação a quem não está, porque vem toda uma enxurrada de dinheiro que não está nem aí para o que está sendo investido ou não, mas ele recebe aquilo, e quem está junto também, né, nesses ETFs, ele paga uma taxa muito menor, e isso acaba se tornando a estratégia de praticamente todo mundo que começa um novo emprego, né? Você está ali, um americano que acabou de começar o seu emprego, ele não está muito preocupado qual estratégia eu vou ter. Inclusive, tem uma lei que mudou faz alguns anos, onde caso você não decida no que vai investir quando você começa o seu novo emprego, e a maioria das pessoas não faz isso, porque ela está mais preocupada em aprender sobre o seu novo emprego, acaba investindo num fundo indexado qualquer, e aumenta mais ainda o investimento passivo. E aí você junta com tudo que vem para o resto do mundo, você cria essa coisa automática sem pensar, porque se as ações sobem, os robôs pegam e compram mais, e porque compram mais, a ação sobe, porque sobe, compra mais. E assim você vai fazendo aquele efeito cascata. Só que agora nós temos dois detalhes que podem mudar bastante essa dinâmica, que é exatamente o que o Michael Green vem alertando. Primeiro, nós temos uma redução em relação à quantidade de capital que está sendo alocado nesses fundos, o que sugere que você tenha, inclusive, deixa eu até colocar um pouquinho maior, só para você ver a importância aqui, né, do passivo para o ativo. Então, o ativo aqui, nesse gráfico da Morningstar, está sendo mostrado aqui com 32%. São os mutual funds que são ativos, eles escolhem o melhor momento. Agora, os passivos são 68%. Então, você tem um volume muito maior. Então, o passivo está definindo tudo o que está acontecendo na Bolsa Americana, que, na verdade, não pertence somente aos Estados Unidos, mas ao mundo inteiro, da mesma forma que os bonds. Então, qual que é o problema que está sendo visto aqui? Então, são dois problemas. O primeiro deles é a parte da mudança da caracterização do emprego americano. Então, você tem pessoas que estão sendo demitidas, mas não está se refletindo nos números do desemprego. Ou estão indo fazer Uber, né? Estão indo entregar comida, etc., fazendo Uber Eats, sei lá, DoorDash, né? Várias outras coisas que você pode fazer nos Estados Unidos, ou tentando começar seu próprio negócio. Agora, você também tem a bomba demográfica que assola o mundo inteiro, mas também assola os Estados Unidos, onde você tem os boomers, uma faixa significativa dos boomers que estão se aposentando a partir de agora. E quando você se aposenta, você começa a sacar do seu 401k. E se você saca do seu 401k e esse volume começa a ficar cada vez maior, né, mais significativo, aí você começa a querer quebrar esse ciclo e talvez trazer isso para baixo. Então, o 401k americano, né, que representa, para quem não sabe, né, 401k, que é o número da lei que é feita, mas é o que todo mundo chama aqui nos Estados Unidos, ele acaba sendo a forma mais... a união entre aquela divergência tão grande que nós temos entre o mercado financeiro e a economia real. Porque é a única forma, de fato, de você ter a economia real, com números ruins, ou com muitas pessoas se aposentando, ou com problema demográfico, de fato começar a afetar a economia, o mercado financeiro, que é tão desconectado dela, né? Justamente por esses movimentos influenciando no investimento passivo. Então, assim, é um dos movimentos que eu gosto muito de
de focar, que são macroeconomicamente falando, porque se você começa a ter um movimento muito forte dentro dos Estados Unidos que pode começar a criar ali um sell-off, né, e começar a vender mais a bolsa americana, isso começa a afetar o resto do mundo também, né, carry trades, etc. E você começa a ter uma reversão que acelera mais esse movimento, e porque acelera o movimento, os robôs começam a vender e aí o preço cai e tudo aquilo começa a se desfazer. Então é um dos movimentos, não é uma coisa que está acontecendo nesse exato momento, só que está perdendo cada vez mais ali a força, digamos assim, dos novos aportes para esses fundos que podem começar a criar uma reversão no futuro. Então é uma das coisas que eu quero focar bastante, porque ele afeta não somente os Estados Unidos, mas muito mais ainda o resto do mundo que busca dolarização e busca uma forma de você sair ali dos seus juros onde você está, ou do risco, né? Principalmente quando você usa a alavancagem. Esse talvez seja um dos maiores riscos hoje do sistema. Então vamos ver como que as coisas vão se desenvolvendo nos próximos meses, mas com certeza a gente tem uma quantidade muito grande de eventos ao mesmo tempo que a gente precisa ficar atento.